Pra quem é usuário e dependente químico dos estúdios Ghibli, sabe que além da fantasia e da magia, um dos pontos mais clássicos é sempre ter uma garota barra mulher com traços mais fortes, mais corajosas, sentimentais, mas também muito destemidas. Mas e quando a personalidade forte ultrapassa e é usada pra disfarçar que a pessoa só é pau no cu? A protagonista de Eu Posso Ouvir o Oceano é a maior representação disso. Aqui a gente tem uma jovem adolescente sem noção que acha que tudo é sobre ela e ela vai fazer qualquer coisa pra tirar vantagem de pessoas à sua volta. Contando isso, é óbvio que vai ter dois garotos idiotas que quase acabam a sua amizade por conta de buceta. Por um ainda que sequer dá moral pra eles. E esse, sem dúvidas, é o filme mais estranho do estúdio Ghibli, porque além de ter personagens insuportáveis que você não aguenta ficar assistindo 3 minutos sem querer estourar os seus miolos, tem comportamentos um tanto quanto estranho, como o protagonista dar um tapão na cara de uma menina. Quando eu assisti esse filme uns anos atrás, essa foi a cena que me deu uma azia no estômago ao ponto de eu não querer continuar mais o filme. É como se meu grande herói tivesse me traído e jogado as traças numa cela cheia de leão, definhando de fome. Como se eu fosse a última bolacha no pacote na mão de um gordão suado me olhando. Eu não podia acreditar que aquele velho miserável tinha feito aquilo comigo. Depois de tanta grana que eu dei pra comprar a DVD Jack Sparrow de A Viagem de Chihiro, depois de tantas vezes que o CD ficava arranhando. Até que esse ano eu lembrei e fiquei obcecada nisso e eu descobri o porquê ele é tão estranho. Porque, na verdade, esse filme é do estúdio Ghibli. Mas ele não é dirigido pelo Miyazaki e nem sequer é escrito por ele. A proposta foi fazer um filme com a mesma pegada do estúdio Ghibli, só que sem fantasia e magia. Seria mais de amadurecimento de jovens, teria menos orçamento, teria menos duração, que era feito para ser passado na televisão em vez do cinema. Por isso, a produção era só com pessoas mais jovens, tendo o diretor 34 anos, o Tomomi Mochizuki. Sim, isso é jovem. Tendo em vista que o Miyazaki já tá com quase o pé no caixão. Só que deu tudo errado porque eles estouraram o orçamento, atrasou horrores e o próprio Miyazaki deu indícios de que ele não teria gostado do resultado final desse filme. E o diretor até teve uma úlcera de tanto estresse fazendo esse filme. Quem manda confiar no goleiro Bruno pra fazer um filme de amadurecimento de adolescente? Pelo menos o diretor conseguiu passar exatamente o que ele tava sentindo. Quem não ia assistir um filme desse não teria uma úlcera no estômago. Mas, antes de tudo, eu sou a Skyne, já vai deixando logo o seu like aí, se inscreve no canal, hypa o vídeo pra gente espalhar a palavra do nosso canal por aí, e lembrando que os membros já assistiram esse vídeo, então membrane-se aí, caralho, se você quiser apoiar ainda mais o canal. Aqui a gente tem dois amigos, o Taku e o Yutaka, que não eram da mesma sala, mas eles eram da mesma escola, e a amizade deles começaram porque a escola tinha cancelado a viagem anual deles, porque os alunos teriam diminuído a nota da escola na média e ambos não concordavam com essa decisão do colégio, até porque os dois tinham notas máximas. O Taku era um cara mais aberto e mais confiante, enquanto o Yutaka era tipo aquele nerdzinho, mais inseguro, timidinho, que tem medo de mulher. E eles, mesmo não sendo da mesma sala, eles tinham uma amizade assim com Fai, que era gostosinha de ver, até que chega o demônio chamado Hikako. Ela seria uma nova estudante que mudou de Tóquio para o colégio deles, no interior do Japão. E o Yutaka, que era representante da turma, teria a missão de mostrar a ela o colégio. Só que tava todo mundo de férias e o Yutaka fez questão de ligar pro Taku para ele sair do trabalho de lavador de pratos em um restaurante, só para ele ir até o colégio ver a nova estudante, porque ela era nova, bonita e gostosa. O cara tem que ser muito idiota pra mostrar a menina que ele quer pegar, ainda carne nova no pedaço, pra dizer, ai, olha aquela menina ali, que linda, eu quero pegar ela. O Taku nem tinha visto a cara dela e ele ainda fez questão de apresentar os dois, não sei pra que caralho. Esse cara merece ser talaricado só por isso. É igual aquelas pessoas que ficam com a mãozona com o celular pra fora do metrô. Dá vontade de roubar só pra pessoa deixar de ser idiota e achar que a vida é um morango.
E também porque eu sou baiana. E depois disso, as aulas voltam e o Taka dá todos os sinais de que ele tava afim da garota. Tipo, chamar o Taku pra ficar conversando sobre ela e teorizar porque ela tinha saído da sua cidade pra ir pra lá. E quando a menina tava começando a fazer sucesso entre os garotos porque ela é bonita, tira notas boas e ela ainda é boa em esportes, estavam todos os meninos falando isso, inclusive o Taku, ele fica meio chateado pelo Taku tá falando isso também. Tanto que tem uma cena que ele próprio diz que ele ficou chateado ao perceber que o Yutaka, o amigo, tava afim da Rikako. 松野がリカ子に惹かれているのを知って僕は理不尽に腹立たしかった。 E o engraçado é que o amigo tinha trocado umas 4 palavras com ela e o Taku nenhuma sequer. E ele ainda completa dizendo que garotas só se importam com a sua aparência e não se importam com a sua personalidade. Aí corta pra ele gostando de uma menina que o amigo dele tava interessado por meses sem falar nada com ela só por causa da aparência física. Ninguém pode falar que o filme não é realista. Isso é muito a atitude que um homem teria. Ele fica por meses ouvindo Yutaka falando da menina, enquanto ele claramente tá muito interessado. 置いてるな。元一人で寝よった。寝よった。で？それだけやけど。うん。それだけや。うん。 Até que acontece a viagem escolar pro Havaí e a Rikako finalmente fala com ele. Mas pra quê? Pra pedir dinheiro emprestado porque ela tinha perdido $400 na viagem. Foi literalmente a primeira interação que eles tiveram e ela já diz: ah, porque o Yutaka falou que você trabalha num restaurante. Então se você trabalha, então você tem dinheiro. Coitada. Como se trabalhar desse dinheiro. É muita cara de pau pedir dinheiro emprestado pra um cara que trabalha lavando os pratos. Um menino com menos restos de sobra pra economizar na janta e vem uma doidona ficar pedindo pix. E o pior é que ele empresta. Não contente com isso, ela pede numa arrogância, zoa o sotaque dele de samurai porque ela é da cidade, fica puta porque ele diz pra ela contar isso pros professores e consegue manipular ele a dar o dinheiro porque ela disse que achava que ele era diferente dos outros. Isso porque os professores tinham dado umas ordens pros alunos de só saírem com cheque e não com dinheiro, e ele sempre cumpria o que os professores falavam, né? Óbvio que o que essa conversinha fiada, ele foi manipulado por ela, ele ia emprestar. Eu cebolinha, caralho. Óbvio que essa conversinha fiada, ela conseguiu manipular ele e ele ia emprestar $300 pra ela. Mas a partir do momento que ela soube que ele tinha 60 mil ienes, ela já pede essa quantia. Todo mal pra talarico é pouco. O cara ficou sem 60 mil ienes e nem ficou com a menina. Tomou até outra lapada na cara porque ela ficou puta que ele disse pra Yutaka e ela falou que não era pra contar pra ninguém. E ela disse que conseguiu tirar do Yutaka 20 mil ienes dele também. A menina conseguiu faturar 3k só pedindo pra otário. Quando falam que ser mulher é fácil por causa disso, eu nunca consigo acreditar. Ou sou eu que tenho muito caráter, ou eu sou feia pra caralho. No dia seguinte, a única amiga que ela consegue fazer, porque ela é bastante isolada na escola, inclusive todas as meninas da escola odeiam ela porque ela é super gostosa e nada sociável. Essa menina liga pro Taku desesperada porque a Rikako tinha mentido pra ela. Elas iriam fazer uma viagem, só que a Rikako mentiu e foi pro aeroporto dizendo que ia viajar com ela junto pra ir pra Tóquio. E a menina não podia ir porque ela não contou pros pais. Inclusive, a mãe da Rikako, que morava nessa cidade, só deixou ela ir fazer essa viagem por causa da outra menina. Mas ninguém sabia que elas iam pegar um avião pra ir pra Tóquio. E essa menina só liga pro Taku pra falar isso porque a Rikako tinha dito pra ela que pegou o dinheiro com o Taku pra comprar as 2 passagens pra elas. Ou seja, ela mentiu dizendo que tinha perdido o dinheiro pra ele só pra comprar a passagem pra Tóquio. Ele, sabendo dessa informação, ele vai até o aeroporto e diz pra ela que vai viajar com ela no lugar da
menina pra ela não ir sozinha. Só que a viagem era pra Hikako ver o pai dela de novo, porque os pais tinham se divorciado e esse era o motivo dela ter mudado pro interior. Mas quando ela chega na casa dele, ele já tava com outra mulher, o quarto dela já não era mais o quarto dela, mas pelo menos o pai dela conseguiu pagar a dívida dele porque ele era rico e a Hikako deu essa desculpa de que iria lá pra pedir o dinheiro pra pagar o Taco. Ele também paga o hotel pro Taco ficar sozinho, mas no mesmo dia a Hikako vai correndo atrás dele nesse hotel pra chorar pra ele sobre a frustração que ela teve com o seu pai. Aí ela passa a noite na cama enquanto ele dorme na banheira por respeito, todo fudido. Depois do Beta ter viajado com ela do nada, consolá-la e ter desenvolvido uma hérnia de disco dormindo na banheira, ela se arruma toda dizendo que vai ter um encontro com um cara que ela namorava em Tóquio. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Mas esse encontro não dá certo porque ela percebe que o cara é totalmente egocêntrico, só fica falando nele e tava até namorando a melhor amiga dela logo que ela se mudou e ela chama o Taco pra tentar fazer ciúmes nesse cara. Mas quem acaba se ciumando era o Taco, porque eles estavam praticamente flertando um na cara do outro. Óbvio que ela sabia que o Taco tinha um interesse nela. Ninguém empresta dinheiro, viaja pra uma cidade do nada, sem esperar em troca uma butecinha. E por isso que ela manipulava ele, porque ela sabia disso. Voltando da viagem no colégio, ela tava agindo como se eles não tivessem viajado juntos, nem sequer trocavam uma conversa. E ele não disse pro Yutaka que teria viajado com ela. Ele que teve que perguntar pra ele porque tava rolando esse boato no colégio de que eles teriam viajado juntos. E ele também foi perguntar pra Hikako sobre isso, porque aí ele começa a confessar o seu amor por ela, e ela é super cuzona com ele, dizendo que odiava todos os garotos que tinham o sotaque dessa cidade do interior, e que ele enojava ela. Na moral, desprezível você falar isso pra outra pessoa, que a raiz, o sotaque de onde que ela veio enoja a outra pessoa. Exceto se o sotaque for do interior do Rio Grande do Sul. Aí tudo bem. E como ele é um grande amigo, ele vai tirar satisfação com ela porque magoou o seu amigo e porque disse pra eles que eles passaram a noite em um hotel, sendo que isso tudo foi ideia dela. E as pessoas agora estavam tudo fofocando sobre isso. E ela é tão cuzona que ela nem queria que ele falasse com ela no colégio. Só que ele tá gritando ela na frente de todo mundo e ela dá um tapão nele e ele revida o tapa na frente de todo mundo da escola. E o que mais me estressou é que essa atitude dele não foi pauta do filme sequer um momento. Todo mundo achou normal ele dar na cara dela e foda-se. As pessoas se importaram mais com eles dormindo no hotel juntos do que essa rebombada que ele deu, né, na cara dela. Ela começou? Sim. Essa vagaba merece tomar uns tapas na cara? Também. Mas você não vai me convencer que adolescentes são caóticos numa cena onde claramente ninguém questiona a atitude do Taco. Então, se ninguém questiona, nem ao menos os professores, todo mundo acha normal agressão física e bater em mulher. Será que foi nessa escola que o Rian SP se formou? Depois tem o fato que algumas meninas vão tirar satisfação com a Hikako, porque aparentemente a Hikako tava olhando pro macho de alguma delas, sendo que era mentira isso. E as meninas todas queriam agredir ela, só que conseguem separar. O Taco só fica de butuca, só ouvindo e olhando. Ele não chega pra afastar as meninas da Hikako, pra não tomar uma rebombada também. E o Yutaka chega depois e dá um murrão na cara dele por ele não ter afastado as meninas que queriam bater na Hikako. Sendo que minutos atrás ela tomou um tapão do próprio amigo. Não faz sentido nenhum, não tente. Não tente entender, não faz sentido. O cara tentou ser um homem feminista, mas foi mais machista por ter deixado um homem bater nela do que uma mulher. A amizade abala muito por conta disso, eles param de se falar o resto do ano, aí todo mundo se forma, cada um vai pra uma cidade diferente fazer faculdade, mas eles voltam 2 anos depois pra reunião de turma. O Yutaka até pega ele no aeroporto, pede desculpa por ter dado um soco nele 2 anos atrás. Claramente eles estão mais amadurecidos e começam a conversar sobre aquela época numa linda paisagem nível Estúdio Ghibli. Apesar desse Yutaka ser um corno,
Corno não, né? Que pra ser corno você tem que ter um relacionamento com a pessoa. Mas ele sempre foi um cara legal. Talvez era pra ter sido a hora deles esquecerem aquela putinha e começar um relacionamento homoafetivo. Mas não. Ainda, mesmo assim, ambos continuam falando da Hikako e como queriam que ela tivesse no encontro. E mesmo depois de anos, a bicha é tão miserável que ela tava na cidade. Mas no dia do encontro, ela voltou pra Tóquio só pra não ir pra esse encontro de turma. Ela diz pras meninas que ela se arrepende das atitudes dela no colégio. Diz que queria encontrar com um certo cara que tinha dormido numa banheira. Mas ela sequer fala isso pessoalmente. Era uma das meninas que estavam falando isso por ela, porque ela tinha se resolvido com as meninas do colégio na época. E essa fala dela já foi um motivo suficiente pro Taco querer se encontrar com ela de novo. Antes da cena final, ele diz que o quanto ele queria que ela estivesse lá, e só mostra takes de todas as cenas que ela foi odiosa com ele, ou seja, em qualquer palavra que ela soltava da boca. Essas eram as únicas lembranças que ele tinha dela sendo uma filha da puta. E na cena final, eles por acaso se encontram numa estação de trem, e isso já foi motivo o suficiente pra ele ter uma paixão nela de novo. E o filme acaba daí. Acabou. Finalmente! Seria um final perfeito se a Hikako reconhecesse que foi uma cuzona, fosse correndo pra falar com ele e fosse atropelada por um trem. Que amadurecimentos são esses que o Taco talarica com o seu melhor amigo? Não pega a menina, é tratado que nem saco de bosta. Não se arrepende de ter batido nela. Ele nem sequer cita isso, ninguém fala disso. E depois de 2 anos, ele ainda quer um relacionamento com ela. E ela, que foi cuzona, manipulou os dois, zoou o sotaque de samurai, que pra quem não entendeu, zoar o sotaque de samurai é tipo falar que a pessoa é roceira, que ela fala que nem um morador de Feira de Santana. E o pior de tudo que ela fez, ela pediu Pix. E ainda conseguiu. E ela nem pediu desculpas pessoalmente por isso. Fora que o pai dela deu a grana só pro Taco. E os 20 mil ienes que o Yutaka emprestou foi lá pra puta que pariu. É incrível que em todos os universos, até no estúdio Ghibli, nunca sobra nada para o Beta. Por isso que os homens sempre se fodem com a amizade entre homem e mulher. Ao invés deles conversarem sobre isso ou só surtarem, eles ficam o filme todo fingindo que nada tá acontecendo, que tá tudo bem, mesmo sabendo, ambos sabendo que a amizade tá uma merda. Eles ficam com a bosta encruada no rabo, tentando um competir com o outro, fazendo os dois se machucarem ainda mais. Provavelmente por causa do ego de estar sendo talaricado e a culpa de estar talaricando um cara que é mó gente boa. Mas desgasta tanto que o soco que ele dá no final no Taco, tenho certeza que não foi porque ele não defendeu a menina. Ele só queria quebrar a cara desse sonso, mas nenhum dos dois admite isso. Enquanto as mulheres são totalmente diferentes. Tanto que tem a cena que elas vão cair na porrada porque a Hikako tava olhando pro macho dos outros, mas anos depois se arrependem e pedem desculpa, veem que não tinha nada a ver isso, e que elas estavam só encrencando com a Hikako à toa. Isso que é amadurecimento. Não importa em quantas caras você socar, em quantos maridos você comer. Se você se arrependeu no final, tudo bem. Afinal, isso é amadurecimento. Inclusive, alguém sabe qual é a idade ideal pra amadurecer? Só pra eu saber, assim, o dia, o ano, pra eu parar de fazer merda sem ficar feio pra mim. Esse é o único filme do Estúdio Ghibli que não tem dublagem brasileira ou inglês. Nem o Estúdio Ghibli queria que a gente assistisse essa desgraça. O que é uma pena, porque os traços são muito bons. O que acaba mesmo com a experiência é eles abrirem a boca. A trilha sonora é impecável, as paisagens, tem tudo visualmente da proposta dos estúdios de trazer aquele sentimento reconfortante. Tenho certeza que o Chris Brown ia se sentir muito confortável assistindo esse filme. Me dá raiva eles terem forçado esse romance onde a Hikako claramente só se importava com ela mesma, e ainda mais depois de 2 anos. Amadurecer não quer dizer que você deve se apaixonar pelos seus amores da adolescência só porque agora sua cabeça tá boa. Na verdade, totalmente ao contrário disso. Mas o Taco que se foda, todo mal pra talarico é pouco. Ele se merece se lascar de novo com essa vadia.